B, o sinal do determinante da matriz que está na solução deu-me o contrário. Sim. Certo. Fiz essa conta e deu o contrário. Sim, provavelmente fui eu que me enganei nos cálculos. Era só para perceber. Sim, bem, a matriz é bem grande. Ele estava a pedir aqui o x ao cubo. Quando aparece x ao cubo? Quando tu tens uma matriz 4x4, a coisa é um pouco mais longa, né? É bem pior para aparecer isso. Qual foi a estratégia dele aqui? Que até eu fiquei curioso agora, vamos ver. Uhum. Para obter um termo x ao cubo, temos que escolher uma entrada com x em todas as linhas, exceto uma. É verdade. Escolhendo um caminho que passa pela primeira entrada da primeira linha, o único caminho que produz mais dois termos com x é o que passa pelas entradas 2, 3, 3, 2 e 4. 2, 3, 3, 2, ou melhor, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. É 4, 1 ou 4, 0? 4, 4, 4. 4, 4. Tá. Bem, quando tu faz os determinantes de matriz 4x4, como é que tu resolve essa conta? Ah, então, eu aqui para usar a técnica que eles usaram, eu vi as duas possibilidades que dava para arranjar para ficar com um grau 3. Portanto, como eles disseram, ou ser o primeiro, depois o terceiro, depois o segundo e depois o quarto, ou seja, x, x, x1. E depois aí eles fizeram vezes uma matriz que substituía esses sítios por um. Uh, Simplesmente, eu depois quando fui calcular o determinante dessas matrizes que estão aí na resolução do B, deu-me mal, deu-me menos, penso que me deu menos x ao cubo. E quando eles lhes deu x ao cubo. Será que tu não trocasse o sinal? Bem, eles podem estar errados também, né? Não sei. O que a gente pode fazer de imediato é escrever essa matriz num software e ver qual é o determinante que sai. Que tal a gente fazer isso? Pode ser um erro também do teu professor, não sei. Ah, Certo? sim, quer dizer, eu não sei se é igual ao determinante da matriz mesmo, porque eles perguntam qual é que é o coeficiente Sim, só que do esse x ao coeficiente cubo. tem que aparecer num termo do determinante, certo? Ah, ok, Então tem que ser o determinante. ok, Então deixa eu fazer aqui. Eu vou precisar da tua ajuda, tá bom? Tu tá com esse claro, PDF aberto aí? estou, Então eu quero que tu me dite ele. ok. A matriz, ok. Então ficou x, Opa, só aí. deixa eu tirar aqui porque ele não fala português que nem a gente. X, X, depois, ok, pronto. 1, 1, menos 2, menos 1, 0, x, 0, 0, x, menos x, 1, menos x, 3, 1, 1. é para ser positivo. É A positivo, resposta deu pois. positivo ou negativo? A mim deu mal, a eles. Ah, não. Sim, eles deu-lhes bem. Por isso é que eu estava a perguntar. É assim, o que eu fiz foi aquele método de calcular, por exemplo, na primeira matriz fiz o 1, que é a primeira entrada, o 1, e depois vezes o determinante da matriz que ignora a primeira linha e a primeira coluna. Sim. Eu Sim, acho que tu errasse na segunda, porque a segunda é negativo. ok. Foi na segunda. Então, Porque o que que acontece nessa segunda aqui, ó? Deixa eu te mostrar só ela. Ah, né, o que que acontece? Peraí. Bem, eu não tô a perceber por que que ele pegou duas matrizes diferentes assim, mas ignorando completamente isso, deve ser a técnica que ele está utilizando. Quando uhum, tu resolves desse jeito que tu estás a pensar, de colocar o dedo, né, e tal, tu tens que lembrar que quando tu pegas esse aqui é positivo, esse é negativo, esse é positivo e esse é negativo, uhum, ok? Então foi esse teu erro, porque daí vai ficar menos um, né? Tem que trocar o sinal dessa matriz sim, aqui, percebe? Eu acho que tu, certo. tu esquecesse isso, certo? Ok.
Então, esse menos Ok, 1 pois estava multiplica o agora aqui. determinante ali. Isso. Que vai ser um determinante negativo também, por sinal. Ok, Vezes menos 1, pelo menos ignorando a parte do x, vai dar um positivo. pois Ok? é, claro que sim. Ok, pronto, foi Isso. só aqui, problema de sinal. Perfeito. Não te esqueças, então, que sempre trocas, né, ali em cima. Nós Sim, estamos ok. acostumados a fazer isso quando nós vamos fazer os nossos produtos vetoriais, né? A gente sempre troca o J. Não sei se tu já aprendesse a fazer produto vetorial. Sim, sim, Pois sim, é. sim, O sim. J é sempre negativo, lembra? Uhum. Ok. Pois é. Então, aqui ele alterna os sinais. Muito bem. Vamos ver se eu consigo continuar a te ajudar. 12. Não percebo o critério para escolher quais são os blocos. Vamos ver isso. Quem são os blocos? 12. Mostre que o determinante da matriz triangular por blocos AB0C com A e C quadradas, matrizes quadradas. Sim, são matrizes ainda. Nossa, é igual a Sim, determinante de. Tá. sim. Considere a função multilinear das linhas. Isso aí é complicado, hein? A minha dúvida não foi assim tão complicada, porque não foi no exercício em si, mas, ou seja, depois quando eles dizem aproveito para calcular os seguintes determinantes, e eu estava a calcular com essa estratégia de fazer só determinante do bloco que estaria na posição que aí no exercício está como A, vezes o determinante do bloco C. Ahm, e, por exemplo, no 2, eu não percebo bem como é que eu escolho quais é que vão ser os blocos. Ou seja, se vou considerar, por exemplo, uma matriz 3 por 3, que é aquela 2 1 menos 5 1 2 menos 1 0 Me 0. parece que tu tens que escolher 3 por 3, né? Porque veja, aqui quando ele diz que é zero esse bloco, e tu olhas aqui uma 3 por 3 sendo zero, certo? Certo. Então nessa 2 aqui me parece que são todas 3 por 3 os blocos, ok? Ah, ok, vou só confirmar, porque eu tenho a ideia que eles. Mas eu posso escolher ser 3 por 3 ou posso fazer, por exemplo, a primeira 3 por 3, depois usar só o -2 como matriz de 1 por 1 e depois uma 2 por 2 e fica igual, ou tem que ser 3 por 3 mesmo? Acho Duas que vezes todas têm três que por ser 3 três. por 3, sim. Não tem como fugir Ok, disso, não. não, ok, pois, certo, ok. Ok? Particularmente, eu achei essa 2 um pouco mais simples que a outra, porque aqui não tem uma quantidade quadrada, né? Aqui, Pois, ó, por isso é que eu estranhei e não percebi bem se como é que. Lá está, porque se aí pode ser uma 3 por 3 e uma 2 por 2, assumi que na 2 também pudesse variar sim, as possibilidades. sim, é o que eu imagino. Mas ali na 3 tá tudo muito simétrico para tu ignorar, né? Porque, tipo, por que que eu acho que aqui tu tens blocos de 2 por 3, né? Uhum, Porque ele tá a dizer que isso aqui. Eita, ele tá a dizer que essa aqui é. Deixa eu apagar esses aqui. uhum. Ele obrigatoriamente está a dizer que isso aqui é aquilo, né? Certo. Então todo o resto, simetricamente, tem que ser A, B e C, não é? Esse é o detalhe aqui. Então, por exemplo, como eu troco de cor? Não sei trocar de cor aqui nesse negócio. Mas talvez eu tenha que selecionar primeiro. Deixa eu pintar. Isso. Chique. Agora, obrigatoriamente, esse cara aqui em cima tem que ser o A, percebe? Certo, certo, certo. Pois agora estava Então, aqui a confirmar é que eles na segunda, na solução, portanto, um bocadinho para baixo, eles usam o -2 como um bloco só por si. E eu não percebi se havia critério no 2. No 2. no 2 tá. -2 como um bloco só por si. Bem, não é bem isso que ele faz, né? É que ele está fazendo determinante, certo? Ah, ok. Então fui eu que interpretei mal, já percebi. Certo.
Ok, Isso, ok. como os Isso outros é só termos são forma de zeros, ali ele já calcular. ignora, né? Ok, ok. Isso. Certo. Percebeu? Ok. Percebi, percebi, percebi. Eu é que tinha interpretado como sendo três blocos e estava a achar estranho terem decidido fazer assim. Ok. Entendi, percebi, percebi. Então tá bom, vamos ver a próxima. Sim. Ah, deixa eu ver de novo aqui. Nesse exercício, A e C são números ou matrizes. Não percebi como é que é direito dizer que estas matrizes são iguais, mas percebi o resto do exercício. Por que que elas são Sim. iguais? Sim, porque eles estavam a tentar provar uma coisa e no meio eles fizeram esse passo e eu não percebi como é que eles aplicaram assim diretamente. É logo o primeiro passo. Tá, deixa eu só confirmar que era 13, sim. Tu não estava a Sim, perceber porque que elas eram iguais. sim, ou seja, como é que eles. Eu percebi depois o resto, mas como é que eles podem acrescentar só. Ou seja, se nós multiplicarmos qualquer matriz por uma matriz de identidade, mas tiver lá uma das entradas for diferente, isso não altera nada? Sim, mas eu acredito que o x tem que ser zero, certo? Mas deve ter Hum, alguma outra combinação que faz também manter a igualdade. Quero dizer, olha só aqui como é a lógica da coisa. Eu posso dizer que isso é igual, é igual a isso. Só que eu tenho um valor específico para x para que isso ocorra, certo? sim. Então é o que está acontecendo aqui, pelo que eu percebi. Tens um valor específico que tu colocas aqui para manter a igualdade. Num primeiro momento, tu tens a solução trivial, x igual a zero, né? Mas pode Uhum. ser que existam outras soluções para isso. A solução trivial Ah, sempre vale, mas pode ser que tenham outras. ok, já percebi. Eu estava que eles estavam. Ok, certo, certo. Percebeu Ok. mesmo? Então tá bom. Pois, pois, porque eles deram isso. Deram-nos isso ali na sugestão. Ok. Ah, é? Deixa eu ver. Multiplique a matriz Ou por seja, isto, apropriado da forma que o produto seja uma matriz triangular inferior por blocos. Beleza. Eu quero entender o que ele fez aqui. Uma vez que A é invertível para resolver a equação ax mais b igual a zero, ele quer que ax mais b seja igual a zero. Para que... ah, bem, para falar a verdade, eu não entendi direito porque ele quer que o ax mais b seja zero. ah, Ele quer que seja triangular? sim, é assim, eu segui a sugestão, portanto, calculei que eles fizeram e pronto, igualei isso a zero para ser em triangular inferior. Sim, de fato, se isso aí for Pronto. zero, vai ser triangular inferior, mas eu quero entender o porquê que isso é útil. Porque depois, quando eles calcularam o determinante, ficou só a multiplicar o A por essa entrada que nós obtivemos, que é menos C, A, menos um B mais D. Porque depois, ou seja, quando subtraímos a diagonal, a outra diagonal, essa dá zero. E tu estavas a querer saber se esses A e B eram matrizes ou eram números, né? Sim, porque como com o exercício anterior, também veio um bocado da dúvida que agora já tirei, que eu achava que eles tinham considerado o bloco aquele menos 2 sozinho. Aham. Ah, pronto, e pronto, não percebia bem quando nós temos matrizes assim destas com A, B, C e D, e depois algumas são matrizes, tem que ser todas matrizes, certo? Nunca pode ter, B não pode ser só um número, não é? Sim. Ou tem que ser todas Tudo tem que ser matrizes matriz quadradas, aqui. A menos certo? que o B seja. É, sim, exatamente isso. É isso. Ok. Pronto, esta dúvida vinha um bocado da outra anterior, por isso agora já faz sentido. Pois sim. Sim. Muito bem. Então, deixa eu pegar a próxima aqui. Se tu já percebeu, tá bom. Agora tu queres ver endomorfismo. Sim, é da ficha que eu mandei a seguir, dos Aham. endomorfismos. Da outra ficha, deixa eu fechar aqui. Endomorfismo. Vou abrir.
Determina os valores próprios e os vetores próprios das seguintes matrizes de transformações lineares, indicando se as mesmas são diagonalizáveis. Isto sabes fazer tudo? Sim, essas aí, quer dizer, na altura estava a aprender, portanto tive alguns problemas, mas depois, entretanto, como já fiz a ficha toda, esse exercício ficou fácil. Ótimo. Então vamos ver as 5, que é onde tens dúvida. Sim, as 5. Eu não tenho propriamente dúvida, eu percebi o que eles fizeram, só que a minha dúvida é só para confirmar que, como eu usei uma base diferente, é normal que o resultado das soluções dê diferente. Ou seja, se existem várias expressões para esta transformação e que a minha também pode estar certa, ou se eu fiz alguma coisa mal. Bem, se você usa uma base diferente para representar um subespaço, sim, os vetores ficam diferentes, né? É bem simples quando tu pensas no plano cartesiano, por exemplo. Se tu tens um plano onde tua base é a base canônica, né? Tudo bem, tu já estás acostumada. Sim. Só que tu podes ter uma outra base, sei lá, algo assim, e vai dar todos os mesmos vetores, só que as coordenadas deles serão diferentes, Vão ser diferentes. porque a Pois, base é diferente. certo. Ok, então provavelmente a minha deve estar. É que eu fiz exatamente igual, simplesmente escolhi ali um vetor diferente. Portanto, mas sim, Tá, mas o processo foi todo igual, por isso eu acho que está tudo bem. Era só para confirmar, para ter a certeza. Eu achava que então sim, mas. tá. A coisa é Sim. que, bem, deixa eu entender direito. Tu encontrasse uma base diferente para R3? Outra vez, temos. Eu não percebi direito que o problema pede, eu nem li ele ainda. Determina a expressão para a transformação de R3 para R3, que geometricamente é reflexão no plano. Ele quer Ah, reflexão nesse plano. Como é que tu fizesse, então, a reflexão? então, eu fiz igual a eles a primeira parte, quando eu encontrei o vetor perpendicular foi o mesmo, não é? Que se tira diretamente da equação do plano, mas depois na base do próprio plano eles tipo, pronto, fizeram aqueles dois vetores e eu já não me lembro qual é que foi, mas são os equivalentes, ou seja, também em vez de um menos um zero tinha eh, é isso, um zero menos um e. Agora estou a procurar aqui uma coisa. Exato. Um zero menos um e zero e zero um menos um. Exato. Sim, são iguais, ou seja, são dois vetores que respeitam a condição do plano, que não são colineares. E pronto. Eu sei que também dizem por exemplo, por isso eu assumi que a minha também pudesse estar certa. Entendi. Mais tranquilo para ti, então tá tranquilo para mim também. Se tu sabes o que Sim, tu fizesse, tá ótimo. Muito bem, podemos ir para a próxima? sim. Beleza. O Deixa eu próximo é pegar no aqui. 7. Eu posso explicar que eu tirei mais fatores da solução, mas calhar é mais fácil eu explicar só. Tá, deixa eu Eh, ler a tua dúvida aqui primeiro. claro. Eu percebi E estes depois. dois. Muito bem, não percebi a partir daí. Tá, podes me explicar se quiseres. Sim, era isso, porque o exercício é muito grande, só que eu não preciso de. Eu percebi porque é que as soluções de algum sistema, quando é a segunda derivada de y menos y é igual a zero, percebi porque é que são essas, e percebi porque é que quando é de segunda derivada de y mais y é igual a zero, as soluções são essas outras que te dão a seguir. Portanto, a minha dúvida não é aí, mas a partir de onde diz note-se que na resolução, depois aí já não percebi bem o que é que estava a acontecer. Tá, Fizeram primeiro. vamos aos poucos aqui. Meu Deus. C infinito, espaço das funções. Tu faz qual curso no IST? A engenharia biomédica. Não Mas precisa a de tudo matemática, isso, né? a matemática é igual para todos os cursos do IST. A Meu matemática Deus. inicial. Não vejo sentido em ser uma álgebra linear tão pesada assim.
Se bem que muita coisa no IST é só decorar, né? Uma vez que tu decoras aí o que o professor cobra, vai cair com certeza muito Pois, parecido na prova. Então tá, o espaço das funções de classe C infinito seja... Então, basicamente, todas as derivadas são possíveis. sim, Nem eu sei direito que é um C infinito. D2, de um para o outro, transformação linear sugerida, D2, derivada segunda. Calcule os valores próprios de vetores próprios de D2, sugestão do exercício 35. No exercício indicado, vimos que a solução dessa aí é isso. Tá, tu sabes resolver uma equação diferencial, suponho. sim, sim. Tá. Sabe mesmo, porque qual semestre que tu estás na faculdade? No primeiro. E já tem álgebra linear no primeiro? Tem, sim. Que absurdo. Ah, mas cálculo também? Também, também. Não, cálculo tudo bem, mas equações diferenciais demoram um pouco para começar a ver. Pois, nós damos Estranho. logo. Quer dizer, se Isso calhar não dei diz. tudo, acredito que não. Mas já tive Isso é bem avaliações sobre isso. estranho. Bem estranho. Bem, isso nos diz que 1 é um valor próprio de D2. E o espaço próprio é o espaço dos polinômios aqui. Não, dos desses. Tens que ver que quando tu tens uma solução de equação diferencial, elas têm que ser linearmente independentes, né? É impossível descreveres um NAT como um N menos T, como um múltiplo de N menos T. Então, por isso que isso vale como solução. No exemplo do oscilador harmônico, vimos que as soluções são cosseno e cosseno. Ah, sim, sim. O que acontece é que quando tu tens uma equação como essa, e tu faz lá o polinômio característico, né? Tens essas soluções Uhum. complexas, que pela fórmula de Euler, consegues escrever os exponenciais como uma soma de senos e cossenos, né? Muito Sim. bem. Tanto é que o oscilador harmônico, que a gente aprende na física, surge disso. Logo menos um valor próprio de D2, com espaço próprio. Tá. Tá bom. Beleza, até Quer aí dizer, tu entendeu. sim, quer dizer, agora que li essa última parte, eu percebi porque é que é C1 cosseno de T mais C2 cosseno de T. Agora, eu acho que na altura eu tinha percebido, mas agora não estou a ver porque é que o menos um, porque é que isso nos dá logo que menos um é um valor próprio. Porque tu estás comparando o, como pode dizer, um operador. Ó, vamos lá. O que é um operador, Uhum, né? Um operador é uma coisa que você bate numa função. Isso aqui é um operador. Que você bate numa função. E isso vai te dar um escalar vezes essa função. Beleza? uhum, Isso aqui é a equação de Schrödinger. Ela lá da física que a gente ouviu falar. Que aparece no sim, Heimer, aquelas coisas lá. Isso é uma equação de valores próprios e vetores próprios. Tu estás operando esse operador num vetor, que é a função de onda, aqui no caso da física, né? E quando tu faz isso, tu tens, veja, um valor escalar, que multiplica essa função. Isso que um operador linear faz, tá? Então, o que é que está acontecendo exatamente ali no teu caso? O operador derivada segunda está agindo no teu uhum, vetor, que é o y, e tu ficas com o próprio vetor. Só que tem um número multiplicando, que é 1 num caso e menos 1 no outro, certo? uhum, sim, Se tu olhares lá, né, tem uma que é y duas linhas, que é a derivada segunda, menos y igual a zero. Aqui ele falou que o autovalor era 1, o valor próprio era 1. Enquanto, opa, que é zero. E quando tu passas esse cara para o outro lado, fica 1 na frente, certo? ok, E sim, o outro, que ele acabou de, o último que a gente leu, que ele falava que era menos 1, o valor próprio, é porque quando tu passas lá para o outro lado, tu ficas com isso, ou seja, tu tens a derivada segunda na função, né, isso aqui é a mesma sim, coisa, certo? Igual a menos 1 que multiplica a função. ok, sim, ok, Por isso já que esse aqui é o percebi. autovalor. Percebeu de novo? Então tá bom. Uhum, boa, Então, obrigada. o que é isso? Estou aqui para isso. Vamos ver então o resto. Note-se que a derivada segunda. Sim, isso aqui é só tu lembrares da característica da derivada, né? A derivada não pega os coeficientes e joga para frente. Sim, Quando tu faz uma derivada, é isso. Por exemplo, qual que é a derivada do seno de kx? É menos o k cosseno de x, certo? Essa é a derivada primeira. Só que se tu fizeres a derivada segunda, o que vai acontecer? Opa, derivada primeira. Se tu fizeres a derivada segunda, o k cai de novo,
e volta a ser seno. Certo? Então é Uhum. disso que ele está a falar aqui, tá? Ó, percebe? Ok, ok, É desse coeficiente que está dentro da função indo para fora. Muito bem. Então, ele está só resolvendo a equação diferencial na prática. Dessa forma, vemos que para um lambda maior que zero, lambda, do nada aparece um lambda. Não tinha lambda eu. até agora. O lambda é o alto valor, né? Sim, sim. Sim, sim. Bem, as soluções disso aí são... isso se tu resolveres a equação diferencial já aparece, né? Esses raiz de lambda aí, né? Uhum. Porque é o lambda que aparece na frente multiplicando, né? Então, como esse raiz de lambda vai sair duas vezes para frente multiplicando, raiz de lambda vezes raiz de lambda, lambda. É igual a lambda, certo? Certo. Estou a falar desses aqui, né? Ok. Ele sai e vira um lambda normal, que é o que a gente espera, né? Que aqui não aparece, mas tem um lambda aqui na frente, né, desse y. Portanto, todos os números Certo. negativos, valores próprios de x2, se o espaço próprio é número real menos lambda. Pronto. Analogamente, todos os números reais positivos são valores próprios, sendo espaço próprio, blá blá blá. Finalmente, lambda também é um valor próprio. Aqui, apesar de toda essa enrolação algébrica, ele só resolveu a equação diferencial mesmo, né? Só resolveu a EDO, certo? Ok. Ele está Hum. argumentando que para lambdas positivas, ele está generalizando a resposta, né? Ali ele mostra, de acordo com o exercício do livro, que quando é um e menos um, tu tem aquele tipo de resposta. Mas na realidade, o Certo. que muda de um para o outro é o sinal. Quando o sinal é positivo, você tem a solução complexa, que é essa. Quando você tem o sinal negativo, tu tens a solução exponencial normal. Isso tu reparas quando tu faz o polinômio característico da equação diferencial. Se tu não souberes, eu faço para ti. Eh, não, não, sim, se. Ok. Eu não estava. Não, não associei. Não tinha percebido que eles tinham feito só ao contrário. Então tá Ok. bom. Olha, se Sim, tu sim, percebeu sim. tudo que eu falei agora, é porque tu tá muito bem na matéria, tá? Porque eu falei assim coisas que têm muita profundidade no fundo do que eu Sim. falei. Se tu Eu percebeu acho que eu tudo que eu falei, não poxa, associei só. Certo. Sim, ok. Ok. tá bom. Se tu percebeu, tá bom. Qualquer coisa você Sim, me ou pergunta. seja, porque acho que a parte mais difícil de perceber era a primeira parte que eu já tinha percebido, não é? Ou seja, depois o resto vem só Da solução da equação daí. diferencial, perfeito. Certo. Vamos Ok. ver a próxima, então. 11. Não percebi. Pois eu vou esquecer um percebi. Só simplesmente não percebeu nada, entendi. Quer dizer, eu percebi que eles queriam, não percebi, não sei, não consegui chegar lá. Vamos ver se eu percebo. Mostra que o endomorfismo, blá blá blá, é uma projeção sem somente ser diagonalizável e tem apenas 0 e 1 como valores próprios. Meu Deus! Só me dá um segundo aqui para copiar esse negócio e jogar na Claro. minha tela. Deixa eu jogar isso na minha tela. Ah, just a second. Eita, copiei errado. Deixa eu copiar de novo e colocar lá. Suponhamos que P é uma projeção. Então, vimos que o espaço vetorial V se decompõe na soma direta. Nós vimos isso? Então, vimos que o espaço vetorial V se decompõe na soma direta de V núcleo de P. N é núcleo? É. Núcleo mais, o que é o P? Sendo os elementos PV vetores próprios. Só pensar aqui um pouco, tá? Sim, pois eu também não. Ah, Bem, o núcleo é o N, né? Sabes que o núcleo, lá quando tu somas a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem, tu tens a dimensão do espaço, certo? Sim. Isso é um teorema. Muito bem. Portanto, quando tu vê isso,
significa que qualquer vetor em V, ou seja, no espaço V, pode ser escrito de forma única, como a soma de um vetor do núcleo P e um vetor da imagem de P. Ok? Ok. Consegue escrever qualquer vetor como a soma de vetor do núcleo da imagem. Tá bom? Para começar, é isso. Tudo bem até aí? Sim, sim. Tá bom. Muito bem. Pá, e essas duas partes, elas são mutuamente excludentes, tá? Quem está no núcleo não Sim. está na imagem, quem está na imagem não está no núcleo. Beleza. Ah, agora, ele cita ali, ó, é diagonalizável e tem apenas 0 e 1 como valores próprios. A imagem tem o valor próprio 1 e o núcleo tem o valor próprio 0. Ah, sim. Ok. Não tinha associado. Isso. Então, o 1 e o 0 que eles citam é isso. Que é o 0, que é o 1. Vou colocar lambda, né, para tu lembrar que eu tô falando do valor próprio. Sim. Muito bem. Então, uma conclusão que a gente pode tirar disso é que a gente pode formar uma base de V com esses valores, com esses vetores próprios, tá bom? Que são vetores próprios desses autovalores 0 e 1. Uhum. E a gente conclui, então, que o P é diagonalizável e tem 0 e 1 como, autovalores únicos. Como vocês falam, valores próprios únicos, Sim. ok? É uma consequência. Ok. Ok, essa Eh, é a primeira parte da conclusão, ainda tem a outra parte. Tem sim. mais coisa ainda para eu falar aqui, tá? É meio longo. Tu tens alguma dúvida? Ah, sim, eu acho que sobre esta parte agora eu percebi. Eu não percebi bem, acho que não percebi o que é que nós estamos a considerar a condição para ser uma projeção. Ou seja, é essa parte que está eh, sublinhada a Tens verde, que ou isso não. pensar, olha, tu tens que pensar na projeção no plano cartesiano que tu entende melhor. Hum, Pensa na projeção no plano cartesiano, pensa uma parábola se projetando no plano cartesiano. Ou melhor, um paraboloide se projetando no plano cartesiano, sei lá. Tu tens. Para tu entender projeção é isso, tá? Não sei qual é a tua dúvida exatamente, mas digamos que tu tenhas, então, isso, né? O que que é a projeção? Vai ser um círculo? Só que esse círculo não representa o objeto todo, né? claro. Então, toda a parte Z dessa figura foi para o núcleo. Então, se tu juntares a projeção com a parte Z, tu tens o espaço todo. A ideia é essa. É bem assim, vamos dizer assim, ah, como eu posso dizer, qual é a palavra que eu quero utilizar aqui? De modo geral, é isso, tá? Eu não estou Ok. sendo precioso na matemática, mas eu já vou chegar lá. Sim, 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 sim. Ok. Tá? Então, agora a gente tem que ver o que ele fala aqui sobre ser diagonalizável com alto valores. Ó, a questão é essa, né? Quando tu tens um problema como esse, tu tem, é diagonalizável com valores próprios 0 e 1, implica em projeção, ok? Quando ele te cita assim, ó, é diagonalizável com valores 0 e 1. Isso implica na projeção, tá bom? É uma coisa que implica na outra. Só que tem que Uhum. provar, ok? Vamos provar isso aqui, então. Daí vai estar provado que o problema pede. Beleza? Sim. Vamos, então, dizer aqui que nós temos essa transformação que joga de V para V. Ela é uma transformação diagonalizável, linear diagonalizável, com só 0 e 1 como valores próprios, beleza? Eu estou supondo isso. Uhum. Muito bem. Se a P é diagonalizável, tem que existir uma base de V, né, que é formada pelos autovetores de P, ok? Então, estou Sim. procurando essa base. Escreve a base, né? Podemos escrever a base como V1, papapá, Vn, né? Sim. E isso tem que ser
autovetores você chama, né, vetores próprios, que valores próprios e vetores próprios complica, né? Aqui eu estava falando de valores próprios. Vou chamar de autovalores, tá? Senão eu vou me confundir muito. Sim, sim, sim. Tudo bem. Beleza. E aqui, vou escrever assim, formada por autovetores de P. Muito bem. Agora, a gente pode organizar essa base, né, de modo que os primeiros K vetores, eles vão ser autovetores correspondentes do autovalor 0. E os outros vão ser correspondentes do valor 1. Ok? Ok. A base dada por autovetores que surgem dos autovalores que eles não citaram aqui, 0 e 1. Eu estou dizendo, então, eu não sei, eu estou supondo que eu não sei quantos vetores são, né? Autovetores são. Mas eu Sim. vou supor, então, que os K primeiros vêm do 0 e os outros vêm do 1. Beleza? Uhum. Agora, qual que é a condição de projeção aqui? Bem, ele falou alguma coisa sobre P quadrado, né? Aqui, ó. Ele cita P quadrado aqui. Bem, eu não quero forçar a barra, mas já que ele falou, né? A questão é a seguinte: para que a gente mostre que P é uma projeção, a gente tem que verificar isso. Tem que verificar que P quadrado é igual a P. Beleza? Ok. Então, a gente vai pensar agora assim: para qualquer vetor da base, VI, nós vamos ter o seguinte: se 1 é menor que I é menor que K, a gente está com os autovetores zero, lembra? Eu falei que todos que fossem menores que K seriam autovetores que vêm do autovalor zero, lembra? Sim. Então, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter que P2 desses vetores é igual ao P de zero, é igual ao próprio zero, que é igual, então, ao P desses vetores. Por causa da Ok. transformação, certo? Ó, Certo. Ok. Fazer. a gente está no núcleo, né? O núcleo joga para o zero, certo? Certo, 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 certo. Certo. Então, se agora o I for maior que K, ou seja, estou falando dos vetores relacionados com 1, a gente vai ter, então, P2VI igual ao P de VI, que são os próprios vetores VI. Ok? Ok. Ok. Pronto. Pronto, isso. Assim já Isso está, né? daí já está. Então a gente pode concluir, né? Como o P2 e o P, eles têm o mesmo efeito em todos os vetores da base D, então segue-se que o P quadrado é igual ao P. Então, por isso Ok. que P é uma projeção. Simplesmente por isso, o Hum. efeito é o mesmo, então é uma projeção. Ok, certo. Percebeu? Percebi, percebi, percebi. Boa. Tá bom, então tá bom. Bem, eu poderia até resumir tudo isso aqui, né? Acho que fica bom. Eu vou escrever um resuminho, tá bom? Porque esse problema é meio complexo. Ok. Portanto, mostramos que um endomorfismo P é uma projeção C e somente se for diagonalizável e tiver apenas 0 e 1 como autovalores. Qualquer outra coisa ali não daria para fazer a divisão entre núcleo e imagem que a gente fez, né? Isso Uhum. se deve à relação entre decomposição do espaço vetorial e a propriedade de ser uma projeção e a existência de uma base de autovetores que correspondem a esses autovalores específicos. Beleza? Ok. Então tá bom. Deixa eu salvar isso aqui.
Quando que é a tua prova? É na próxima semana. Ah, tens Mas, tempo ainda. sim, sim, sim. Tens tempo para mais explicações, que bom. Sim. Queres ver a 14? Sim. Só uma coisa, eu não sei se, ah, como são 5h48, se calhar eu queria pedir para fazer uma do produto interno, porque essa parte eu estou no início e como não estou a falhar numa coisa muito básica, é difícil para mim andar mais para a frente na ficha. Por isso, se calhar, dava-me jeito de fazer, Claro. Qual questão específica? por exemplo, no 3 dessa ficha, o B, o C, eu percebo as coisas, só que eu acho que faço um erro em todas as contas e deve ser sempre o mesmo erro, porque 3 da é ficha? tudo muito parecido. Do produto interno, eu também mandei uma ficha que se chamava produto interno Ah, por WhatsApp. sim, deixa eu abrir ela aqui. Só um segundo. Sim, Produto interno, questão 3. sim, é muito básico, por isso é que eu gostava de aproveitar esta explicação para fazer já este, para poder avançar mais na ficha e pronto. Tu achas básico? Não sei. Tu queres ver qual? Ah, por exemplo, o B, mesmo o B ou o C, qualquer um que envolva fazer a norma, as contas, quando envolve um número complexo, quando tem um I, dá mal. Bem, Esta fórmula é dada. vocês em Portugal trabalham bastante com números complexos. Me estranha até tu não saberes fazer, porque quando eu vou resolver os exames nacionais aí, as questões de número complexo são muito complexas. Pois é, só que eu já não me lembro desta parte, então pronto, está Tá difícil de bom, eu fazer a faço. ficha. Tu queres só que eu faça isso aqui para ti, né? Tá bom, te explico, tu vai Sim, por perceber que é bem exemplo, isso. simples. Comparado com o Sim, anterior ali. sim, sim, Bem, sim. se sabes fazer a norma, tu sabes que é somar e levar ao quadrado, né? Pronto, então tu Sim, tens que fazer aqui o complexo conjugado aqui, né? Basicamente. Bem, se a gente vai elevar isso aqui ao quadrado, vamos desconsiderar por um momento que a gente está a falar de números complexos. Vai ficar simplesmente i ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? sim. Mais o segundo ao quadrado. I ao Uhum, quadrado, bem, o que é i, né? I é a raiz de menos um, certo? sim, Isso. A raiz de menos um é o i. Então, se tu fizeres o i ao quadrado, i ao quadrado é igual a menos um, sim, beleza? Aqui tu tens 4i, e aqui tu tens 4, certo? sim. Só que isso nos causa um problema, né? Que é o fato de que a resposta não vai ter um número complexo. O que dá a entender o seguinte, quando ele está a falar nessa notação aqui, ó, não é para fazer isso aqui, ok? O Ok. que tu tens que fazer é um negócio chamado complexo conjugado. Tu deves lembrar dessa Uhum. palavra aí, complexo conjugado. O complexo Sim, sim, conjugado sim. é simplesmente tu multiplicares um número pelo seu complexo, só que a parte complexa com o sinal trocado, tá vendo? Ok, pronto, é isso que eu não estava a fazer da maneira anterior, por isso é que me estava a Isso. dar tudo Quando tu faz estranho. isso, tu podes fazer de novo toda a distributiva, mas é melhor tu decorares que vai ser simplesmente ahn, o quadrado do que está aqui na frente, ou seja, o quadrado de um, mais o quadrado do outro aqui. Ok, Então, essa parte vai dar simplesmente 5, ok? ok, pois, ok, como eu estava a fazer de outra forma, isso é uma parte muito básica, ou seja, quase todos os exercícios envolvem normas, estava difícil Isso. de Sempre avançar. que tu tens A mais BI vezes B menos, A menos BI, é uma coisa que a gente faz direto quando tá a trabalhar com números complexos, tu ficas com A ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? E uma outra forma de tu escrever tudo isso aqui é A mais BI ao quadrado. A gente chama isso aqui de complexo conjugado. Ok, Quando coloca um ótimo, módulo dentro do quadrado, tá bom? tá bom, ok. Então está bem, então está bem. Que mais temos, então? Diga.
Então, se calhar este aqui até deve ser o último. Por isso, se desse para fazer o 4C, ou pelo menos se não der para fazer, não der tempo para fazer, explicar mais ou menos o conceito. Posso tentar. 4C. Vou pensar aqui um pouquinho. Seja polinômiozão. Determine a matriz métrica ou de Gram deste produto interno. Ele quer fazer o processo de Gram-Schmidt aqui, é isso? A gente tem que utilizar a base ordenada dada e calcular o produto interno de cada par de vetores. Tem que fazer isso. A base ordenada dada é esse 1t e t quadrado. E agora tem que fazer o produto interno para cada par de vetores dessa base. Eu não preciso de que se faça as contas, mas eu não percebi o que é suposto eu fazer. Ou seja, não foi um erro de contas, eu não sei mesmo como é que faz. Vou pensar aqui, só um segundo. Eu já sei o que tem que fazer, mas a gente, para fazer o produto interno, a gente sabe que é aquelas integrais, né? Uhum. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Beleza. Então a gente sabe que para fazer o produto interno, nós temos aquelas integraizinhas, né? Por exemplo, AB, P de T, Q de T, F de T. Onde esse P e esse T são polinômios e AB é o intervalo onde o produto interno é definido. Sim. Beleza? Como ele não cita, a gente vai dizer que AB é 1 e 0. Ok, nós podemos fazer isso? Podemos só decidir? Normalmente sim. Ok, Ele não cita, é normalmente isso que a gente define. Fala ok. bastante de 1 e 0 aqui, então vou fazer isso. Beleza. Então, os elementos dessa matriz, né, eles são dados pelo seguinte, essa é a matriz. Né? Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Temos que simplesmente fazer todas as combinações, ou seja, a primeira vai ser T de T, a segunda 1 de T, a terceira 1 de 1T quadrado. Ok. E por alguma ordem específica? Calma. Negócio de ordem normalmente não interessa quando a gente está fazendo coisa de matriz. A coisa é que a matriz de Gram ela é simétrica. Então, a gente sabe que vai ter que ser assim, ó. E aí, PJ igual a PJ VI. Precisamos fazer rápido para conseguir terminar logo. Sim, não é preciso fazer as contas, era só para perceber como é que eu ponho a ordem. O que isso... Que não é muito fácil esse assunto. Então, para puxar da minha memória, aqui é meio complicado. A coisa é que, como é simétrico, reduz o número de cálculos necessários aqui. Isso ajuda bastante. Agora tem que calcular os produtos internos. E alguns Então, deles vão dar iguais? É isso? sim. Então, o que que Ok. acontece? A matriz da métrica aqui, para esse Uhum. espaço vetorial, no caso aqui, de polinômios de grau menor ou igual a 2, né? Com Uhum. respeito a essa base ordenada 1t quadrado, vai dar uma matrizinha, cheio de fraçõezinhas. Mas tem que fazer a conta. Uhum. Agora, Ok. como é que a gente faz essa conta aqui? Sempre dá um monte de fraçõezinhas, porque é meio que uma matriz normalizada. Agora,
Bem, eu não vou conseguir fazer essa conta para ti agora, tá bom? Mas o Tá procedimento é bem. esse. Ok. Eu vou fazer ela aqui e depois eu te mando a conta que eu fizer, Ok, beleza? ótimo. Que vai ser Tá bem. bem longo aqui, tá bom? Ah, ok, Bem, muito espero ter te obrigada. ajudado. O assunto era bem complexo, bem Sim, pois complexo. é. Muito obrigada, sim. Eu que agradeço. Quando precisares, é só chamar lá. Eu já te envio os arquivos e essa última conta, beleza? Ok, ótimo, sim. Então tá bom. Tchau, tchau. Então Até. pronto. Muito obrigada. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau.